Gente, que sonho é esse? O que será que ele quer dizer? Aí eu tenho que contar para vocês. Vê se vocês me ajudam a entender. Hoje nós vamos falar sobre a importância dos nossos sonhos como informações vindas do inconsciente para o consciente. E que se a gente não der importância para isso, que tem muita importância, a gente não vai compreender essa mensagem que está vindo. E a gente não vai conseguir aproveitar essa mensagem para a nossa vida. E o que é difícil para as pessoas? Elas logo vão associando rapidamente o sonho a uma coisa boba. Ah, foi só um sonho. E na verdade, é aquilo que pode mudar a nossa vida, que pode salvar a nossa vida ali, naquele momento crítico que a gente está vivendo, por exemplo. Eu vou contar para vocês um sonho que eu tive. Eu já tive muitos sonhos significativos, cheios de simbologia, e aí eu fui atrás para estudar e compreender. E eu atendo as pessoas e peço para que elas, durante a terapia que elas estão fazendo, que elas anotem os sonhos, gravem os sonhos e mandem para mim. Porque quando você começa a olhar para você, numa fase de autoencontro, autoconhecimento, a gente fica mais suscetível a ver sonhos, né? Porque a gente se abre para isso. E isso ajuda muito no processo de autoconhecimento, no processo terapêutico. Então eu vou ensinar vocês, ajudar vocês dentro daquilo tudo que eu fui vivendo, como que vocês podem aproveitar essas informações e entender um pouquinho do que esses sonhos representam. Vou contar um sonho meu que acho que fica mais fácil, né? Sempre contar uma história ajuda muito na nossa história. Eu estava num dilema, numa situação em que eu precisava decidir de um projeto que eu estava executando, de mapeamento terapêutico, numerológico, que é um site que a gente tem, que eu vou postar, colocar aqui em algum lugar para vocês. E eu estava numa fase em que eu precisava decidir se eu ia, dentro da nossa programação, utilizar somente o nome de nascimento ou o nome de nascimento e juntamente com o sobrenome eventual que a pessoa possa ter acrescentado de casamento. E eu fui dormir pensando nisso. Eu falei, gente, como é que pode, né? Dentro do que eu tinha aprendido, era o nome atual da pessoa, quer seja de casado ou não. E na verdade eu fiquei pensando, mas e aí, o nome que eu trouxe ao nascer, será que eu não preciso considerar ele com uma relevância maior? E fui dormir pensando nisso. Aí eu sonhei o seguinte, engraçado que eu sabia que estava sonhando, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu sonhei que eu estava entrando numa grande escola, cheia de sala de aulas, e eu estava junto com meu filho, que é do signo de Escorpião, andando pelos corredores. Quando eu cheguei na sala de aula, a minha filha do signo de Gêmeos estava tendo aula, estava sentada lá. Todos os alunos tinham um cristal azul na carteira. Aí o meu filho falou assim, mãe, eu quero estudar nessa sala de aula que a minha irmã está estudando. Aí eu falei assim, olha, para você estudar aqui, você vai precisar ter um cristal azul, que nem eles têm. Aí ele falou assim, ah, mas eu já sei onde tem, vamos lá que eu vou te mostrar. Aí a gente foi andando, desceu ali e saiu numa areia e foi parar num deck de madeira que tinha um mar na frente, aquele marzão enorme assim. E aí, quando a gente estava naquele deck, veio um vento muito bom. E aí ele falou assim para mim, você sabe o que isso significa? Aí eu falei assim, deve ser alguém que está chegando. No momento seguinte do sonho, eu entrei dentro do mar e eu respirava no mar. Isso que é interessante. E eu andava assim no fundo do mar, na areia, clarinha, porque estava numa parte do mar que tinha muito sol, incidência de sol. E eu vi logo adiante um homem, como se estivesse boiando, bem rente assim, flutuando, né, bem rente à areia, num estado meditativo. E eu comecei a me aproximar e eu reconheci ele. Para minha surpresa, era o Humberto Roden, que é um autor, educador brasileiro que já desencarnou, mas que deixou uma obra belíssima de filosofia, de autoconhecimento. E eu falei, nossa, eu não acredito, eu vou conhecer o Humberto Roden pessoalmente. Aí comecei a me aproximar dele, ele levantou, saiu daquela posição, olhou para mim e falou assim, que bom que você chegou, eu estava te esperando. Eu falei, nossa, Humberto Roden, eu sou sua fã, né, de tudo que eu já li teu e eu admiro o teu trabalho. Aí ele falou assim, então nós vamos conversar.
Aí, de repente, eu já não estava no fundo do mar, eu já estava num barco. E dentro da sala onde tem o timão. E quando a gente ia começar a conversar, apareceu o meu marido, que é ariano. E eu pensei assim, uai, mas o que esse ariano está fazendo aqui na sala de comando? Né? E aí o sonho terminou desse jeito aí. Aí, bom, o que eu faço com essas informações, né? Como eu falei, eu fui dormir pensando no meu dilema, de como que eu deveria executar o meu projeto, dar andamento do meu projeto. Estava numa fase de decisão. E aí eu pego e encontro uma geminiana na sala de aula. Quer dizer, dentro do meu projeto, eu já estava numa fase, já estava em andamento uma fase de estudo, de relacionamento, porque o geminiano tem a ver com a relação com o outro, com as trocas, né, nas relações. Eu já estava com uma equipe me assessorando na parte de programação, eu já estava com um acervo de fontes de informações para o meu projeto, eu já estava estudando, isso aí já estava acontecendo. Mas faltava, que aí já entra o aspecto escorpiano, né? Faltava eu olhar, investigar algo que estava oculto, no nível mais profundo do meu psiquismo. Faltava eu adentrar e entrar em contato com o filósofo, com a parte filosófica, né, desse meu trabalho. E minha mesma. Porque o Humberto Roden, eu fui fazer depois desse sonho, eu fui fazer uma conta, uma verificação, e a alma dele, através do nome e da numerologia do nome, é uma alma 7. E aí eu peguei o meu nome de nascimento, que está na certidão de nascimento e não na de casamento, e somando também dá uma alma 7. Então, para mim, essa foi a informação que o sonho estava me trazendo nesse momento. Olhe, investigue um lado mais profundo seu. Porque no meu mapa eu tenho a Lua em Gêmeos e eu tenho o signo de Escorpião em Netuno, que tem a ver com o mar, que tem a ver com o inconsciente. Então, olha só, no sonho, tudo que aparece tem a ver com a gente mesmo. Só que a gente precisa conseguir linkar essas informações para trazer essas informações de um modo consciente para nós e conseguir aproveitar dela para tomar nossas decisões, compreende? E aí como é que entra a situação do ariano, né? Porque depois que eu fui lá e consegui constatar que eu precisava no meu projeto considerar o nome de nascimento das pessoas, em primeiro momento, porque aí sim vai falar qual é a alma delas, eu precisava depois colocar isso em prática, tomar a iniciativa, o impulso de conduzir o meu trabalho, porque a embarcação é um veículo, né, dentro dessa forma mais original, que veio do meu próprio inconsciente e do inconsciente coletivo também. Que o ariano tem essa coisa de ser o número 1 do zodíaco, né? Então vamos fazer lá de uma forma mais original, vamos trazer essas informações de uma forma, seguir esse impulso natural que o signo de Áries tem. Então é isso, conte-me os seus sonhos, esse é o convite que eu faço para vocês. Façam comentários aqui de sonhos que foram muito significativos, relevantes para vocês e que ficaram uma interrogação, que às vezes esses sonhos significativos eles se repetem e você acaba não conseguindo aproveitar essa informação e se repete porque você não entendeu a mensagem. Então, se você quer entender a mensagem do seu sonho, conte ele para mim. Pode postar aqui no nosso histórico e a gente pensa em fazer, através desses conhecimentos que a gente vai tendo, um canal para que vocês possam estar trazendo essas informações para nós e a gente possa ter essa interação que vai ser muito útil para a vida de vocês e muito gratificante para nós também. Tá bom? Então eu agradeço a audiência e curtam, compartilhem e assinem se gostaram o nosso canal e até a próxima semana. Um beijo grande!